E isso eu acho que é importante. E uma outra pergunta é que as pessoas também hoje têm ofertas na televisão de aparelhos de pressão que vão aqui no braço, vão no punho, e tem uns que vão até no dedinho. Como é que você recomenda? É importante. Nós só recomendamos a medida da pressão no braço. Por quê? Porque aqui no pulso tem 2 ossos, é muito difícil medir a pressão aqui. E mais, cada vez que você altera um pouco a altura do braço, você tem um valor de pressão diferente. Porque o medidor já está na altura do coração. Então um dia você põe assim, outro dia põe assim, cada vez é um valor diferente. Só pela posição do braço. Então o melhor é medir do pulso. O melhor é medir no braço. Então esse aqui é muito limitado e no dedo nem se fala. No dedo não vale nada. Não sei. O braço fica... O braço apoiado na mesa, como o médico faz no consultório. A parte média do braço na altura do mamilo, que é a altura do coração, nessa posição relaxada, olhando para o infinito. Também não precisa ficar olhando para a parede, porque aquilo já faz a pressão subir, né? É uma meditação. Bom, eu lamento se você comprou o de pulso, o de dedo, mas aqui a gente é obrigado a dizer a verdade científica para que você tenha a melhor qualidade de vida e o melhor resultado no controle da sua pressão arterial. A família tem algum papel aí? Acho que é bom, né, Décio? Muito importante. A família tem um papel muito importante no sentido de suportar o paciente, no sentido de ajudá-lo a lembrar do medicamento, ajudá-lo a fazer exercício, a seguir a dieta, a reduzir o sal e a bebida alcoólica. Muitas vezes a família reclama um pouco, mas a comida está com pouco sal, etc., porque estão habituados a mais sal. Na realidade, comer com pouco sal é bom para todo mundo, claro. Né? Não há nenhuma necessidade de a gente comer com muito sal. Né? Então, é interessante que toda a família participe disso. E a gente vê que quanto mais a família se envolve com isso, com o tratamento, etc., melhor é o resultado para o paciente. O paciente está medindo a sua pressão lá em casa, a pressão vai normalizando, vai chegando lá no 12 por 8, aí dá para parar o remédio e ele controlar. Então, parar o remédio, de modo geral, não dá. Né? Em algumas situações, quando a pessoa faz o tratamento não medicamentoso bem feito, a pessoa estava obesa, sedentária, então ela perde peso, faz exercício, etc., às vezes você pode tirar até o remédio. Mas de modo médico tirar, né? Médico tirar. Não, mas de modo geral precisa tomar o remédio, é claro. Mas a pessoa não pode, ela fazer sem uma instrução, ela não pode fazer essa modulação. Não, porque ela nem sabe, por exemplo, a pressão está controlada, mas se ela tira o remédio, a pressão pode subir. Claro. Né? Então, não, mas isso é comum. Né? A pessoa fala, não, já normalizou, vamos parar um tempo para ver se ela aumenta mais. Qual é o conceito? Isso é uma das várias pessoas. Isso é uma das crenças. Né? O sujeito está falando, tomei uma caixinha de remédio, eu curei a pressão alta. Mas pressão alta, efetivamente, na maior parte dos casos, não tem cura. Ela tem um tratamento excelente. Evita todas as complicações, etc., mas precisa tomar o remédio todo dia. Né? Okay. Essa é uma das crenças da pressão alta, né? De parar de tomar o remédio. E por isso é que talvez a metade das pessoas que tratam não tenha pressão controlada, porque resolveu 2 meses ali, melhor normalizou e parou o remédio. Muitas pessoas não querem nem enfrentar o problema. Ela vai ao médico, mas diz, o senhor tem pressão alta, precisa tomar o remédio. O sujeito sai dali, não compra o remédio, não quer nem saber. Até ele ter alguma problema, né? Ou um susto. Né? Muitas vezes a dor de cabeça, que as pessoas acham que está relacionada à pressão, e na realidade nem está, ajuda muito nisso. O senhor tem uma dor de cabeça, aí vai curar. Ele lembra médico, puxa, 15 por 8. Aí a pressão alta, a enxaqueca, tudo isso ajuda a fazer o diagnóstico e o tratamento da hipertensão. O que hoje você reputa como importante para a não adesão? Quais são os problemas que a gente tem que as pessoas não tomam mais o remédio ou não têm adesão ao tratamento? Então, o aspecto mais importante é o efeito colateral. Todos os medicamentos têm um percentual que tem efeito colateral. Então, no tratamento da hipertensão, por exemplo, alguns pacientes podem ter edema de tornozelo, um discreto inchaço no tornozelo, que não tem consequência nenhuma para a pessoa, é mais um efeito estético, mas às vezes ele pode ser maior e incomodar. De modo geral, a pessoa nem percebe. Alguns medicamentos podem dar tosse, né? E outros podem dar outros problemas, mas são até mais raros.
O grande problema de efeito colateral para os homens é quando eles pensam que os medicamentos dão impotência, disfunção erétil, né? A pessoa tem diminuição da potência sexual, etc. Hoje em dia, a maior parte dos medicamentos não tem esse efeito colateral. E os que davam, a gente usa em dose tão baixa que também não tem mais. Então, esse é um receio que é importante os homens, principalmente, saberem que podem tratar a hipertensão sem efeito colateral. Então, quando a pessoa tem efeito colateral, a chance dela abandonar o tratamento é muito grande, né? Então, dentro desses medicamentos, existem alguns que têm menos efeitos colaterais, né? Existem medicamentos mais modernos que se mostrou que tem tanto efeito colateral quanto o placebo, que é um remédio de farinha, né? Então, esses medicamentos, muitas vezes, é melhor para o paciente que tem efeito colateral com outros medicamentos. Outro aspecto que dificulta muito é a pessoa aceitar que tem um problema de saúde. Ela precisa aceitar que tem hipertensão, que precisa tratar, etc. O outro problema que dificulta muito é que a hipertensão não tem sintoma. E, finalmente,